Bom dia, Maria Júlia. Beatriz, já falei bom dia. Tawane também. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Vamos dar continuidade? Então, na aula anterior, nós iniciamos praticamente, né? A unidade 3, Location. Vimos o texto da Lego, vimos também ali em Working with Words, alguns departamentos de uma empresa, como Research and Development, Distribution Center, né? Depois de conversar um pouquinho sobre a fábrica da Lego, nós vimos alguns números e vimos também um pouco sobre a própria FATEC, né? A location, a área da FATEC, os buildings, os prédios, tá? Trabalhamos um pouco o verbo there is, there are, que é o verbo haver, existir. E alguém ficou com dúvida com relação à utilização do verbo haver? Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bem. Juan, tudo bem? Bom dia, professor, tudo bem? Tudo certo. Bom, antes da gente dar continuidade ali ao próprio texto, porque hoje a gente vai trabalhar também um pouquinho de áudio, tá bom? Vamos dar uma recordada naquele assunto que nós vimos. Sempre é bom a gente rever. Vamos dar uma recordada no there is, there are, some e n, tá ok? Então vamos lá. Então na aula anterior, vimos o verbo haver em inglês, que é a palavra there mais o verbo to be. Então, there mais o verbo to be. Esse é o verbo haver. Em português, lembra que a gente utiliza muito o ter, né? No lugar aí, o ter como sendo o verbo haver. Então, por exemplo, eu digo assim, tem um celular na minha mão. Tem um celular na minha mão. Na verdade, se tem um celular na minha mão, em inglês, a gente não vai poder usar o verbo ter como verbo haver. É o there to be. Então, para singular, lembrando, there is, e para plural, there are. Tá? Então, tem um celular na minha mão. Eu digo o quê? Eu digo que there is a cell phone in my hand. Agora, eu posso usar também algo no plural. Então, por exemplo, tem duas canetas na minha mão. Tem duas canetas na minha mão. Aí é plural. Então, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer, there are two pens in my hand. Tudo bem? Ok. Alguma dúvida com relação a isso? Ao uso de there is e there are? Tudo bem? Lembrando ainda, né? Que para fazer a interrogativa, então vamos supor, eu tenho there is a pen, uma só, singular, there is a pen in my hand. Interrogativa, eu passo esse is para cá. Is there a pen in my hand? Interrogativa. Deixa eu só subir isso aqui um pouquinho, trazer para cá. Aí.
Respostas. Yes, there is. Ou, se fosse negativa, aí eu teria o quê? Aí eu teria no, there isn't. Ok? Importante. Alguma dúvida nisso? Vamos lá. Deixa eu ver. Comentários. Dúvida? Tá. Bom. Então, agora falando um pouquinho de some, A-N, some e N, né? Então, quando eu digo assim, olha, there is a pen. There is an apple. An apple. Então, esse A e a N, lembrando que esse A e a N significam uma. Sendo que o A eu vou usar antes de substantivos começados por consoante e o AN antes de substantivos começando por vogal. Então, uma maçã, an apple. Inclusive, para falar, ó, você junta esse AN com esse A, ó, an apple, an apple. Se você colocasse o A aqui, ó, ficaria até esquisito, ó, a apple, fica até esquisito. Então, an apple. E aqui, a pen. Se fosse o AN, olha, unpen, fica até esquisito para falar. Então, fica mais fácil, né? Se vocês esquecerem, às vezes, falem com A e com a N, que vocês vão ver qual que fica melhor. Aí o som do que fica melhor. Então, o A antes de substantivos começando por consoante e o AN antes de substantivos começando por vogal. Muito bem. E o plural? Qual é o plural? Quando eu uso there are, por exemplo. Então, eu quero dizer que tem algumas canetas, há algumas pessoas. Então, esse algumas, gente, importante, ó. Algumas, vai ser some, ou any. Some ou any. Então, some ou any, isso aqui é o quê? Isso aqui é alguma, algumas. Algumas. Tá? Então, some e any, alguma, alguns, algumas. Muito bem. E quando é que eu uso some? Quando é que eu uso o any? Então, aqui é importante, ó. Eu vou usar o some em orações afirmativas. E vou usar o any, em princípio, em orações interrogativas. Então, aqui para afirmativa, aqui para interrogativa. Então, vamos lá. Eu digo o seguinte, ó. There are, plural, ó. There is singular, there are plural. There are some books here. Tem alguns livros aqui. Tem alguns livros. Então, veja só a tradução disso. There are, tem, some, alguns livros aqui. Tá? Se eu escrever isso na interrogativa, ó, como é que fica a interrogativa mesmo? Aqui eu faço a inversão, então vai ficar are, ó, are there
Agora aqui, ó, some é na afirmativa. Se eu estou escrevendo agora na interrogativa, esse some eu tenho que escrever, transformar em any. Então, are there any books? Yeah. Tem alguns livros aqui, tá? Então, vejam só, isso aqui é importante, ó. O que é que eu tenho? Na afirmativa, tem alguns livros. Na interrogativa, tem alguns livros. A tradução é praticamente a mesma, só que é interrogativa. Ó. Tem alguns livros aqui. Some e there are. Tem alguns livros aqui. Are there, porque é interrogativa. E o some, você transforma em any. Ok? Então, some na afirmativa, alguns, algumas. Any, alguns, algumas, mas na interrogativa. Na interrogativa. Vamos lá. Dúvidas sobre isso? Estou esperando. Eu não tenho dúvida não, professor. Tá tranquilo? Uhum. Beleza, Maria Eduarda está escrevendo. Tá. Ótimo. Tawane. Agora aqui mais um detalhezinho, né? Só para a gente poder fechar aqui, ó. Então, se eu tenho some, alguns, algumas na afirmativa. Eu tenho N, alguns, algumas na interrogativa. Só que agora eu posso ter o N também usado na negativa. O que é que muda? Olha só, some na afirmativa e N na interrogativa significa alguns, algumas, né? Agora, o N usado na negativa muda um pouquinho o significado dele, vai ser nenhum. Nenhuma. Nenhuma. Tá? Então, alguns, algumas. Some ou N. Some na afirmativa, N na interrogativa. Nenhuma. N na negativa. Vamos ver um exemplo. Eu quero dizer que não tem nenhum livro aqui. Então. Opa. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Aí. Então, não tem nenhum livro aqui. There aren't, negativa, ó. There aren't any books here. Então, olha só. There aren't, negativa. Implica o uso de N, que aqui vai ser igual a nenhum. Nenhuma. Ok? Nenhuma. Ficou claro? Tá. Bem. Eu tinha pedido para vocês até baixar aquela partezinha do livro lá, né? Então, para quem baixou, na página 19, aqui, deixa eu... Só um minuto.
Aqui, ó. Página 19, tá? Logo depois aqui do mapinha, nós vamos fazer esses exercícios aqui, ó. Logo após o mapinha aqui, que está na página 19. Então, é sobre a Lego, né? Sobre a empresa Lego. Então, o que vocês vão ouvir? Eu vou colocar um diálogo. Vocês vão ouvir esse diálogo e vão me dizer, olha só, listen é o exercício number 5. Exercise number 5. Listen to the presentation about Lego Group. How many sales offices are there in each continent? How many sales offices? Aqui, só um pouquinho antes da gente... Opa, só um minuto. Um pouquinho antes da gente... Vamos ver. Importante aqui. Antes de ouvir o diálogo aí. Ele pergunta, how many... Então, how many... Quantos... Quantas... Ok? Então, aqui você usa o how many para perguntar quantidade de coisas no plural. Então, how many offices? Quantos escritórios a Lego possui? Tá aqui, quantos escritórios em cada continente. Então, o ouvido de vocês, isso é importante aqui, ó. Estratégias de leitura e estratégias, por exemplo, de listening, são coisas que vocês vão devagarzinho acostumando a utilizar. Então, aqui como estratégia de listening, de ouvir, né? Vocês vão ouvir um diálogo, mas qual é o foco? O que vocês têm que saber? How many sales offices are there in each continent? Quantos sales offices? Lembra da palavrinha sales offices, né? O que é sales offices mesmo? Escreva aí para mim no chat. Sales office. Ó, eu coloquei a palavra lá no chat. Sales offices. O que é isso mesmo? Nós vimos a aula passada. Vamos lá. Ok, Maria Eduarda. Então, se eu coloco... vou digitar aqui, ó. Ó, how many... Observe que eu digitei aí no chat. How many sales offices are there? How many? Quantos? Quantas? Sales offices. Então, quantos escritórios existem? Tem. Ok? E ele ainda complementa. Tem onde? In each continent. In each continent. In each continent, em cada um dos continentes. Que continentes são esses? Continentes que nós vimos aqui no mapa, né? Tá? Então, a gente tem ali na Europa, na África, na Ásia, na América do Sul, na América do Norte. Então, o ouvido tem que estar preparado para isso. Vamos ver quantos sales offices eu consigo ouvir que tem em cada um dos continentes. Então, deixa eu abrir aqui para compartilhar com vocês. Um momento. Então, lembrando aqui, ó. Continente número 1, que vocês estão vendo no mapa ali, North America. Na verdade, que ele não, tem os continentes, né? Os locais, na verdade. O 2, South America. 3, Europe. 4, Africa.
5 Asia e 6 Australia. Então vamos lá. Eu vou colocar o áudio para que vocês possam ouvir. Então, qual é o número de sales offices em cada um desses continentes? Vamos lá. 3.1. Good afternoon. I'd like to tell you about the Lego Group. They are a family company with their head office in Billund in Denmark, but they operate in many countries. In Billund, they also have their research and development center and a factory. They have 2 more factories in Europe, in the Czech Republic and Hungary. In Asia, they have 1 factory in China, and in North America, they have 1 factory in Mexico. They have sales offices worldwide, around 20 in Europe, around 10 in Asia, 4 in North America, 1 in South America, 2 in Australia, and 1 in Africa. They have 2 large distribution centers in the Czech Republic and in the USA. Of course, there are Lego shops all over the world, and online, their website, lego.com, has 21 local sites for Lego fans in different countries. Conseguiram entender alguma coisa ou não? Como é que é? Eu não consegui entender muito bem, não, professor. Na verdade, o que a gente tem ali, né? A gente tem um áudio longo, mas qual é o foco? É saber quantos sales offices tem, não é? Nos continentes. Então, eu vou reproduzir mais uma vez e vou parar exatamente nesse trecho onde fala dos sales offices, para ver se vocês conseguem, só ouvindo, obter essa informação, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui tem a tabelinha que vocês precisam preencher, que já é o exercício 5. Então, vamos ver no áudio se a gente consegue ver, ouvir. 3.1. Good afternoon. I'd like to tell you about the Lego Group. They are a family company with their head office in Billund in Denmark, but they operate in many countries. In Billund, they also have their research and development center and a factory. They have 2 more factories in Europe, in the Czech Republic and Hungary. In Asia, they have 1 factory in China, and in North America, they have 1 factory in Mexico. Então, até aqui ele está falando das factories, né, que são as fábricas. Onde estão as fábricas, por exemplo? Agora vamos ver, ó. They have sales offices worldwide. Então, aqui começa a falar dos sales offices, ó. They have sales offices worldwide, around 20 in Europe. Aí ele falou a quantidade de sales offices na Europe. Around 10 in Asia, 4 in North America, 1 in South America, 2 in Australia, and 1 in Africa. Esse pedacinho, vocês conseguiram entender? Vou passar de novo, ó. They have sales offices worldwide, around 20 in Europe, around 10 in Asia, 4 in North America, 1 in South America, 2 in Australia, and 1 in Africa. Muito bem. Conseguiram pegar alguma coisa aí? Algum quantitativo? Pode Eu chutar. posso entender errado, professor. Eu acho que que eu entendi foi na Europa foi 3. E nos outros? Não sei se é na América do Norte, que é 1 ou 2 que eu entendi. E na África é 1. Na África é 1.
Tá. Alguém mais? Vamos lá. Quem mais? Ó. They have sales offices worldwide. Então aqui ele fala, they have sales offices worldwide. Ou seja, por todo mundo, né? Ó. Around 20 in Europe. Que número é esse, Juan? 3. Ah, um detalhe só que eu acho que vale a pena a gente... Ele usa a palavrinha around, tá? Around. Around. Inclusive tem ali nas tips, nas dicas. Around ou about é igual aproximadamente, tá? Igual aproximadamente. Vamos mais um pouquinho aqui, ó. Around 10 in Asia. Quantos na Ásia? Ó, de novo na Ásia. Around 10 in Asia. Quantos? Depois da palavrinha around. O que vocês conseguiram ouvir? Ó. Around 10 in Asia. Que número é esse, gente? 10? 10. Pode ser. Vamos dar continuidade. 4 in North America. Quantos em North America? 5. 4 in North. De novo, ó. 4 in North America. Que número é esse? 5. Então vamos lá, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, voltando agora a esse número aqui, ó. 4 in North America. Que número? 4. 4, ok. 1 in South America. Quantos em South America? Ó. 1 in South America. 1. All right. 1 in South America e 2 in Australia. 2. ok, 2 in Australia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só um agora que eu vou pôr de novo aqui, ó. They have sales offices worldwide. Agora, ó. Around 20 in Europe. 20. Que número é esse? 20. Vocês lembram ou não? 20. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Depois do 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, ó, importante aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, do 13 ao 19, a terminação é com tim. 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Do 13 aos 19, termina com tim. Essa palavrinha tim lembra alguma coisa para vocês? A palavrinha teen lembra alguma coisa? Geração teen, teenager, o que lembra? O que teen lembra para vocês? Vamos, gente. Se não me engano, tinha até uma revista. Adolescente? Adolescente, né? Adolescente. Então vem daí, ó. Quer dizer, adolescente dos 13, aqui em inglês, dos 13 aos 19, que é essa geração que a gente chama de geração teen. Tá ok? Agora, a partir do 20 aqui, ó. Twenty. A terminação é TY, tá? 20. Então, 21, 22, 23, 4, 5, 30. 30 é 30, com TY. 40 é 40, com TY. 50 é 50, com TY. Então, por exemplo, a diferença entre 40 e 14. 40 com TY é 40. 14 com teen no final é 14. 18. 18 com T-E-N. 18. 18. 80 com TY 80. Tá bom? Mas isso é uma coisa que devagarzinho o ouvido vai pegando e também o contexto vai dizer, né? O contexto vai dizer, muitas vezes, se a gente está com dúvida ao ouvir, tá? Então, agora, para facilitar, bom, então só para... Então, voltando aqui, olha, Juan, voltando a esse aqui, ó. Around 20 in Europe. Então, quantos tem na Europa? De novo. Around 20 in Europe. Que número fala aí? Ok, Maria Eduarda. 20. Ok. Então, agora nós vamos ouvir preenchendo aquela tabelinha lá, tá bom? Quem tiver aí com o livro ou com o leaflet que foi enviado, por favor. Então, aqui, ó. They have sales offices worldwide. Around 20 in Europe. 20. Então, tá aí, ó. 20 in Europe. Around 10 in Asia. 10 in Asia. 4 in North America. 4 in North America. 1 in South America. 1 in South America. 2 in Australia. 2 in Australia. And 1 in Africa. And 1 in Africa. Ok? And 1 in Africa. Então, só mais uma vezinha aqui para o ouvido de vocês realmente pegarem onde é que está ali, ó. They have sales offices worldwide. Around 20 in Europe.
around 10 in Asia, 4 in North America, 1 in South America, 2 in Australia, and 1 in Africa. Ok. Vamos já emendar com a atividade, o exercício 6, ó. Então, agora, o que ele pede, ó? Listen to the presentation again e tick the workplaces that are in each country in the table. Então, você tem aqui, ó. Deixa eu só... Aqui, ó. Nessa parte aqui da tabela, ó, o que eu tenho? Os workplaces. Então, o head office, lembra? Quem lembra o que é o head office? Onde ficam lá os diretores, né? A diretoria toda, o head office. O R&D, Research and Development Center, onde se fazem as pesquisas, né? Ou onde as pesquisas são feitas. Factory, onde os produtos são feitos. E o Distribution Center, ok? Então, aqui a gente tem o escritório, vamos dizer assim, o escritório central, aqui o centro de R&D, de pesquisa e desenvolvimento, fábrica e o centro de distribuição. Aí, aqui, eu tenho os países. Eu tenho China, eu tenho a República Tcheca, Czech Republic, Dinamarca, Hungary, Mexico e USA. Então, o que vocês vão tentar associar cada um desses workplaces a esses países, ou seja, né? Vocês vão só colocar assim, ó, ticar, tem, não tem. O que tem, vocês colocam. Então, por exemplo, se na China tiver head office, vocês coloquem aqui. Se no R&D tiver, se na Dinamarca tiver R&D, vocês coloquem aqui. Vamos ver se a gente consegue ouvir isso aí, então. 3.1 Good afternoon. I'd like to tell you about the Lego Group. They are a family company with their head office in Billund in Denmark, but they operate in many countries. In Billund, they also have their research and development center and a factory. They have 2 more factories in Europe, in the Czech Republic and Hungary. In Asia, they have 1 factory in China, and in North America, they have 1 factory in Mexico. They have sales offices worldwide, around 20 in Europe, around 10 in Asia, 4 in North America, 1 in South America, 2 in Australia, and 1 in Africa. They have 2 large distribution centers in the Czech Republic and in the USA. Of course, there are Lego shops all over the world, and online, their website, lego.com, has 21 local sites for Lego fans in different countries. Ficou mais difícil, não? Good afternoon. I'd like to tell you about the Lego Vamos ver, ó. Group. They are a family company. É uma family company. They are a family company. With their head office in Billund in Denmark. The head office is in Billund, Denmark. Billund, Dinamarca. Então, aqui, a gente faria isso aqui, ó. Ele tem um head office em Dinamarca. But they operate in many countries. They operate in many countries. Operate, né? Vocês sabem, dá para saber o que é. Em many, muitos, né? Many countries. In Billund. Aí tá falando de Billund ainda, que Billund é na Dinamarca. They also have their research and development center. Eles têm outra coisa lá na Dinamarca. O quê? The Research and Development Center. And a factory. Opa, tem mais alguma coisa. Ah, tem também uma factory.
They have 2 more factories in Europe. They have 2 more factories in Europe. Tem mais 2 na Europa. Onde? Vamos ver. In the Czech Republic and Hungary. Czech Republic e Hungary. In Asia, In Asia, they have 1 factory eles têm 1 factory. Vamos ver aonde? in China. Opa, em China. And in North America, In North America, they have 1 factory in Mexico. they have 1 factory in Mexico. They have sales offices worldwide. Aqui fala dos sales Around offices. 20 in Europe, around 10 in Asia, 4 in North America, 1 in South America, 2 in Australia, and 1 in Africa. Agora distribution center, ó. Have 2 large distribution centers in the Czech Republic and in the USA. Então, de novo aqui, ó. They have 2 large distribution centers. They have 2 large distribution center. 2 large. Vamos ver onde? In the Czech Republic Czech Republic and in the USA. and in the USA. Of course, there are Lego shops all over the world. Então tem Lego shops, que são as lojas, né? All over the world, por todo o mundo. And online, their website, lego.com, Aí online tem o has site. 21 local sites for Lego fans in different countries. E aí? Acharam muito difícil ouvir assim o áudio real? O que vocês acham? Falem para mim um pouquinho. Me dê uma posição. O que vocês acharam? Para quem não conhece, né, professor, é meio difícil entender as conversas, letras. Eu Muito- também achei difícil. Mas quando vai pausando, fica um pouco mais fácil de entender. Mas de uma vez é bem complicado. É, porque a gente não está sabendo o contexto, não tá. Então, realmente, né? Você sem saber o contexto direito e tal. E assim, devagarzinho, isso vai se tornar mais comum. Vocês vão acabar conseguindo compreender um pouco melhor. Então, eu vou fazer uma experiência agora, colocar o áudio com o texto, com o escrito, que é para vocês já irem, então. Agora vocês só ouviram, é mais difícil mesmo. Então, agora vocês vão comparando o que vocês ouviram com o escrito. Isso vai ajudar um pouco vocês também, tá? Então, vamos lá. Porque aí vocês, primeiro só ouviram, agora vocês vão ouvir e ler o que está escrito, ler, na verdade, o que vocês ouviram, tá bom? Então, vamos lá. 3.1. 3.1, ó. 3.1. Então, aí essa é a primeira frase que ele fala, ó. Good afternoon. I'd like to tell you about the Lego Group. Então, good afternoon. I'd like to tell you about the Lego Group. Ok? Então, aqui ele cumprimenta, né? Boa tarde. Então, esse I'd like to eu gostaria, tá? I'd like to, eu gostaria. Bastante usado. I'd like to tell you, te contar, te falar a respeito do quê? Do grupo Lego. They are a family company with their head office in Billund in Denmark, but they operate in many countries. Ok? Então tá aqui, ó. A family company com o head office, que a gente tinha que saber onde é, o head office em Billund, Denmark. Tá? E eles operam em many countries, ok? In Billund, they also have their research and development center and a factory. Então, aqui, ó, em Billund, esse also também, né? O que eles têm, ó? O Research and Development Center e uma factory. They have 2 more factories in Europe, in the Czech Republic and Hungary.
In Asia, they have one factory in China, and in North America, they have one factory in Mexico. They have sales offices worldwide, around 20 in Europe, around 10 in Asia, 4 in North America, 1 in South America, 2 in Australia, and 1 in Africa. They have 2 large distribution centers in the Czech Republic and in the USA. Of course, there are Lego shops all over the world, and online, their website, lego.com, has 21 local sites for Lego fans in different countries. E aí, quando vocês veem o que está escrito, melhora, ajuda a compreender melhor? O que vocês acham? Ajuda sim. Tá. Principalmente porque em inglês, né? Muitas vezes o som é diferente do que... não bate com o que está escrito, né? Como em português, B mais A é Bá. Em inglês não funciona assim, não é? Você tem, por exemplo, palavras com a letra I, que você pronuncia I, né? Por exemplo, tá? Então, por isso que é importante que a gente também faça essa associação do que está ouvindo e do que está escrito. Tá ok? Tranquilo? O I, por exemplo, na palavrinha since, a pronúncia é since, né? Na palavrinha sight, ele tem o som de I. Então, sight, sense. Então, por isso que, às vezes, fica um pouquinho mais complicado para a gente compreender a pronúncia de algumas coisas, né, e diálogo. Mas, devagarzinho, vocês vão acostumando, vocês vão aprendendo, sim. Alguma dúvida aí? Tranquilo? O que vocês acham? Tá. Então, praticamente, essa primeira parte aqui, da location, nós vimos, né, que é da página 18 e página 19, tá? Página 18 e página 19. Se vocês forem para a página 20, na página 20 ele vai trazer algumas questões, né, referentes ali ao uso da língua do there is, there are, do some e do any. There is, there are, some e any. Ele traz um texto sobre Singapura, né, porque there are 3 reasons to choose Singapore for your business. Então, ele te dá 3 razões para você escolher Singapura para fazer negócio. E deixa eu só pegar esse trecho tá aqui. Então, esse é o texto que está na página 20. 3 reasons to choose Singapore for your business. Então, 3 razões, né? 3 razões para a gente poder escolher Singapura para negócios. Então, 3 reasons, 3 razões para choose, o verbo choose, escolher Singapura para os negócios. Então, a gente tem 3 razões. Quais? Location, business e the city. Então, location, business e the city. Lógico. Então, que razões são essas? Uma está ligada à localização de Singapura, né? Que está aqui. Uma está ligada à localização. Então, Singapore is a small island country. Então, um país é uma pequena ilha, onde? No center of Southeast Asia. E por que é bom lá? Porque é perfect. É um lugar, ó, perfect place to do business, para se fazer negócio na região. Aí é que o verbo haver, ó. There are flights. Então, tem flights, voos, para 300 cities around the world. E there is a harbor
for import and export goods by sea. Então, você tem aqui um harbor, um porto, né? Para importar e exportar goods. Cuidado, a palavrinha goods não tem nada a ver com bom, tá? O adjetivo bom. O adjetivo bom é good. Completamente diferente isso aqui, tá? A palavrinha goods é mercadorias, tá? Então, fala da localização, fala de business. Thousands of international business. Então, são milhares, né, de negócios internacionais. Choose de novo, escolhe Singapura para colocar lá o seu headquarter regional, tá? O seu escritório regional. De novo o verbo there is, there are aqui, ó. There are low taxes, então tem taxas baixas, tá? Para os negócios. There aren't, aqui na negativa, ó. Any problems with visas, não tem nenhum problema com visa para foreign workers, para estrangeiros. E Singapura é também, ó, o quê? Um lugar to have a conference, para fazer conferências, porque olha aqui de novo o verbo there to be, ó. There are hundreds, então centenas, tem centenas de hotels, de hotéis e centros de convenção, né? Aí ele dá um exemplo. There is, tem o Changi Exhibition Center, próximo ao aeroporto. Então tem esse centro de exibição aqui próximo ao aeroporto. Depois ele fala um pouquinho da cidade, the city. Singapore é um great place to live and work. Então, um lugar ótimo para live, viver, e work, trabalhar. Uso o verbo to be de novo aqui, ó. There are excellent schools, hospitals e other public service. Aí, mais interessante ainda, ó, na negativa, there isn't a crime problem. É uma cidade que é very safe, muito segura. Tá? Então, nesse texto, você tem aí todas as razões que tornam Singapura o quê? Um excelente local para se fazer negócios, tá? Ok? Muito bem. Aqui no cantinho, ele traz uma dica, né, que é uma diferença de público, public e private, e privado. Isso para a gente tá tranquilo, né? Então você tem aí um público, né, que é para todo mundo. Então public library, public phone, e então esse público é uma biblioteca pública, enfim. E o private é privado. Então, sorry, this is a private office. Sinto muito, esse é um escritório privado. Você não pode entrar. She's very successful. She has a private plane. Ela tem um avião particular, privado, né? Então, esse private, particular, privado. Tá ok? Então, esse texto vocês têm aí na página 20. Na página 20. Bom. Caminhando um pouco mais, olha, ainda na página 20, no item 2, ele trata aqui exatamente do uso de there is e there are. Então, só vamos dar uma recordada aqui, ó, importante, ó. Ele traz uma tabela. Vocês têm essa tabela aí no livro de vocês, tá? E pede para completar com is, are, isn't ou aren't. Na verdade, ele está usando aqui o verbo haver. Então, recordando, ó, positive. Positive é afirmativa, tá? Então, em orações afirmativas, ó. Em orações afirmativas. A gente tem aqui no singular e tem aqui no plural. Se eu quero dizer que tem um aeroporto, ó, o que eu coloco aqui? There, vou colocar o is, o are, o isn't ou o aren't, tá? Então, tem um
aeroporto. Então, eu vou colocar... Só um minuto. There is an airport. Então, aqui, there is an airport. Tá? Muito bem. Negativa. There isn't an airport. Então, essa tabelinha vocês vão completar aí no livrinho de vocês, tá? Aqui, ó. There is, completei com is. There isn't na negativa, tá? E agora, como é que fica na interrogativa? Muito bem, na interrogativa, is there. Então, observe que na interrogativa, eu tenho o is aqui, ó, antes do there. Então, there is, afirmativa. There isn't, negativa. Is there, interrogativa. Respostas curtas. Yes, there is. Ou no, there isn't. Yes, there is. Ou no, there isn't. Então, tá aqui, ó, tudo coisa que nós já vimos, tá? Muito bem. No plural, there are, na afirmativa. Negativa, there are not ou there aren't. E na interrogativa é só inverter. Are there two airports? Respostas curtas. Yes, there are. E no, there aren't. Tranquilo? Aí ele traz aqui uma observação no finalzinho da tabela sobre o uso de some e any. Então, a gente usa some e any para substantivos no plural, né? E sentenças afirmativas, aquilo que a gente viu, some, algum, algumas, alguns, algumas, para sentenças afirmativas. O N, mesma coisa, algum, alguma, alguns, algumas, só que para interrogativa. E o N também pode ser usado na negativa como nenhum, nenhuma. Então, é a observação que ele traz aqui embaixo. Tá bom, pessoal. Então, na verdade, o que a gente tinha para ver da parte de conteúdo, né? Na aula de hoje é isso. Um pouquinho de listening, o uso de some e any, e o I e o AN, e dar essa revisadinha no there is, there are. Tá bom? Vamos lá, quero um feedback de vocês. Se tá tudo bem, se compreenderam a aula, vamos, ou escrevam ou falem comigo. Vamos lá, estou aguardando. Para a gente poder encerrar. Por mim tá tudo bem, professor. Ótimo. Beatriz. Tawane. Maria Eduarda. Júlia, como é que tá para vocês? Vamos, gente, preciso de um feedback de vocês também. Por mim tá tudo bem, professor. Maria Eduarda, tranquilo. E a Júlia, e a Beatriz, e a Tawane, como é que tá? Tawane tá escrevendo. Tudo bem também. Beatriz, tudo bem. Ótimo. E a Júlia? Cadê a Júlia? A Júlia ligou e correu? É isso? Júlia. Ah, tá ali. Tá tudo bem, Júlia? Entendeu direitinho? Sem problema? Tá bom. Então tá bom, gente. O conteúdo é esse. Se vocês não têm mais dúvidas, né? Por hoje é só. E eu desejo a todos uma ótima semana. Obrigado aí pela participação, tá? E daqui a pouquinho a gente vai estar junto presencialmente, com certeza, tá bom? Então tenham todos uma ótima semana. Obrigado, professor. O senhor também. Professor. Professor. Tchau, tchau. Oi! Aquela tela que você faz as anotações, você poderia disponibilizar elas também? Porque às vezes eu só preciso copiar porque não deu tempo, aí eu me perco para poder achar ela no vídeo.
tela que eu faço as anotações. A lousa. Que aí tem 1, 2, 3. Ah, tá. Porque no vídeo você tem dificuldade em localizá-la, é isso? Porque às vezes é só copiar uma coisinha que não deu tempo, aí eu não preciso abrir o vídeo, é só ir direto nelas. É que, na verdade, é como se fosse uma lousa, né? Ela não fica gravada. Ela é como se fosse uma lousa. Então, eu praticamente, quando eu vou para uma próxima, apago a anterior, entendeu? Tá, sem problema, então. Mas o que eu posso fazer, talvez, depois, é separar o trecho do vídeo que a gente faz essas... Entendeu? E deixar separadinho. Por exemplo, no minuto 10 você tem lá as anotações. Aí facilitaria para você, não? Sim, mas é uma coisa ou outra só. Qualquer coisa eu vejo mesmo no vídeo. Tudo bem. Tá, eu vou ver o que eu posso fazer aqui. Tá bom? Tá bom, professor. Até a próxima aula. Obrigada. Tá, imagina. Obrigado vocês. Até a próxima, então. Tchau, tchau.